Porque com a Constituição de 88, as atribuições do Ministério Público é um leque. Então você não tem... Você trabalha... A minha promotoria, por exemplo, é a promotoria civil, né? Eu tenho que fazer atendimentos, eu dou pareceres cíveis, a da Salete também é civil. Eu tenho idoso, eu tenho problema com idoso, problema de deficiente, consumidor, meio ambiente, criminal, que é todo dia, toda hora, né? Que é a minha substituição. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E antes de apresentar as convidadas de hoje, eu quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal e agradecer muito, porque a gente atingiu os 500 inscritos, passou de 500 inscritos que a gente estava colocando como meta, né? E agora a nossa meta é 1000. E pedir para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal também, tá bom? Gente, hoje eu estou aqui me sentindo poderoso, porque eu estou com a Maria Imaculada Joé de Moisés, Paloski, e a Maria Salete Joé de Moisés, filhas de Joé de Moisés e Sofia de Moura Joé, as duas últimas filhas do casal, que teve 5 filhas, hoje promotoras de justiça, nasceram em Miguelópolis, começaram junto na fase escolar desde o primeiro dia de aula, cursaram na mesma universidade e passaram no mesmo concurso do Ministério Público da Bahia em janeiro do ano 2000. Hoje, depois de 24 anos de carreira, estão as duas em entrância final. Salete na comarca de Brumado e Imaculada na comarca de Itapetinga. Por opção e autorização do Ministério Público, residem na cidade próxima de Vitória da Conquista. Muito obrigado, Imaculada, muito obrigado, Salete, pela presença de vocês e sejam bem-vindos no nosso canal. Agradecemos, é uma honra. Estou sentindo honrada de estar aqui no seu. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje, viu? Um primo muito amado e que está avançando aí nessa metamorfose. Né? Isso. Ô, primas, bombando. Doutoras, eu não posso... vocês são doutoras. Primas. Todo mundo que senta aqui e passa... a gente tem esse prazer de estar aí, esse privilégio da gente estar trocando essa conversa, batendo esse papo. O nosso patrocinador, que é a Vivimar Alimentos, traz os presentinhos para vocês ficarem felizes. Ai, que beleza. E hoje a Vivimar é um kit para cada uma, viu? Ó, esse aqui é o frango desossado recheado. Ai, que eu amo. Vocês conhecem, né? Essa aqui é a coxa desossada recheada. Uau. E esse aqui é a tulipinha temperada. Nossa, tá bom? Que delícia. Você quer agradar a turca, é da comida, né? O pessoal fala, Marcelo, você mostra os presentes, coloca na caixinha e devolve, você não dá esse presente. Dou sim, viu, gente? Eu dou presente sim. Pode deixar que a gente vai postar. Tem 2 kits aqui, tem esse e o outro ali, uma de cada um. Opa, só muito confessando aqui que a hora que você me convidou, eu falei, eu quero o kit. Primeira coisa, né? Os peixinhos vieram pela boca. Que bom. Meu aniversário é domingo, vai ser... Já vai fazer Já está com o cardápio escolhido, pronto. Que bom. Ô, doutoras, aqui no começo fala que vocês começaram a estudar juntas desde pequena. Onde vocês estudaram? Qual colégio aqui? Desde o prézinho a gente entrou no Capitão Emídio. Né? Capitão Emídio. Nossa escola A Imaculada é mais velha que eu. Quanto tempo? Né? 11 meses 11 apenas. meses. Hoje Vocês são gêmeos? Hoje nós temos a Quase mesma gêmeos. idade. Hoje nós estamos. Que legal. Até domingo. Até domingo ela já No fica um domingo ano. ela faz 59, ela faz 58. E eu fico Já para fez. trás com 58, que eu fiz dia 17. Que legal. Vocês começaram no Capitão Emídio. Foi. No prézinho. Então, por ela ser mais velha, ela teria que ter sido matriculada antes. Só que ela não ia para a escola sem mim. E a minha mãe também não queria, e eu também não ficava sem ela. Que legal. Aí a minha mãe esperou que eu completasse a idade do pré, e aí colocou a Imaculada junto comigo. No pré, desde o primeiro ano. 11 meses atrasado. Que É legal. o pré-primário, né, antigo, que eles... Hoje Mas já valeu mudou a pena, tudo. né? Quer dizer que vocês cresceram juntos, estudando juntos. Nós estudamos juntos, aí depois nós fomos para o colegial no Dr. Williamin.
Vocês fizeram o quê? Então, vocês fizeram Antes era escola colegial. pública a vida inteira, A né? vida toda. Isso é bom falar pro pessoal. Aí a gente não tinha essa possibilidade, né? Que não existia a escola particular e até para Miguelópolis, isso né? seria até Ituverava, acho que. Mas o ensino era bom, doutora? Era muito Era, bom. não era de ferrer para- Era uma época que tinha bons professores. E os alunos respeitavam muito os Respeitavam professores. muito. Nossa, eu lembro, não sei se você é dessa época, mas os mais velhos vão me entender. Tinha a tia Maura, do tio Eu já ouvi Totonho. falar, aham. Minha mãe era muito amiga dela. Excelente professora de geografia, a dona Ristum, doutor Luiz Nazareno, Luiz de Nazareno língua era, portuguesa. era um Só juiz lenda aí, que né? dava É só aula. lenda. Era juiz? Hélio É. Trebe. Ah, eu lembro Ótimos dessa falar disso. professores. Trebe, a Ristum, que dava aula de português também, né? Eu A valdo. Cessa foi nossa professora de química. Mas aí já Que foi legal, no final, é. né? Foi mais no final. Aí já foi no Ilhamin mesmo, no colegial. Você já estava no colegial. Que a gente interessante que nós não fizemos a vida toda assim, não estudamos de manhã. Nós estudamos só no pré e no Capitão Emílio, né, de primeira a quarta. No colegial, nós já fomos para o Ilhamin para estudar e já optamos por estudar à noite. É, porque a gente Que fez legal. técnico profissionalizante, tinha isso. Ah, sim. Aí nós fizemos magistério e contabilidade. No à Jamilim, na época Aham. era a escola do Jamilim. Aí a gente saiu já do colegial com dois cursos técnicos. aham. De Contabilidade? Magistério, Era magistério e contabilidade. contabilidade. Aí Foi nós isso mesmo. prestamos Uniub em Uberaba, passamos e concluímos em 95, né? 91. Foi. Aí, 90, 91. Vocês formaram, falou, não vou advogar, já quis o Ministério Público ou quis advogar um pouco? Então, foi assim. A gente prestou o vestibular, começou, e na faculdade surgem as possibilidades do terceiro, quarto ano, da gente estar fazendo estágio para conhecer. Porque direito é um leque, né, de opções. Você pode advogar, você pode prestar concurso para delegado, Ministério Público, magistratura, e assim vai. E aí a gente corria, cada época ia fazer estágio para numa área. Fizemos na OAB. E, Que ano que você estava assim de delegacia curso? Você lembra, também. não? já era terceiro, Ah, já quarto estava no ano. meio do curso. Então, você já... Foi. Aham. Aí nós chegamos a fazer estágio na delegacia, fizemos estágio no Ministério Público, com 2 promotores, um do civil e outro do criminal. Fizemos estágio também na OAB. E aí foi onde a gente se identificou mais com o Ministério A Público. paixão veio pelo Ministério Público É, mesmo, que quando a legal. gente começou a trabalhar, né, com um promotor muito Atuante. e ele abraçava Então, ele foi o os motivador, estagiários, assim. ele fazia a gente sentir um promotor. Uhum. Então, o meu foi 1 ano e meio, acho que o Salete fez mais. 2 anos. 2 anos. E aí a gente fez esse estágio reconhecido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Né? E aí a paixão. Veio o lado criminal que falou mais alto e eu pensava, eu não vou poder exercer a advocacia do lado criminal que eu aprendi a ser contrário. Aham, Né? tava Eu com o não Ministério vou Público. conseguir defender. Uhum. Sendo que eu já, na minha alma eu já tinha criado um acusador, né? Uhum. Aí eu falei, não, eu não vou conseguir. E eu tentei, aí nós formamos, eu cheguei a montar um escritório aqui com o Dudu, o Ah, Zé é? Eduardo Moro. Uhum. Aí a gente montou um escritório, só que aí eu fiquei entre estudar e trabalhar. Não tem jeito, né? Tem que Não decidir, tinha não é? jeito. Tem- Foi aí que nós fomos para São Paulo. Aí nós fomos para São Paulo, porque quando a gente formou, na época, era 92, por aí, não existia cursinho preparatório. Uhum. O único que tinha era o doutor Damásio. Então, nós E e não só tinha tinha em por São Paulo. videoconferência, a gente tinha Não que fazer existia presencial. isso. Não existia. É. Aí nós tivemos que ir para São Teve Paulo que ir mesmo. Nossa, vocês Não. devem ter honrado, né? Porque Miguelópolis, Nossa. vidinha Foi. boa, família, não é? Toda foi a gente difícil. estava estudando dentro de casa, com papai e mamãe lá dentro, era outra coisa, né? Aí Tinha nós toda uma estrutura, eles davam todo o suporte para a gente, tudo. É. Aí já fora, e a responsabilidade é maior, né? Porque a gente que tinha que administrar o horário, o tempo, o almoço, a gente que fazia. E depois do almoço a gente continuava estudando, aí à tarde já tinha que tomar um banho para ir para o curso. O curso terminava às 10h30, tinha que pegar 2 metrôs. Nossa. É.
Lá em São Paulo. Foi Foi essa pra lá. luta aí, durante 6 anos. 13 horas por dia a gente estudava. O seu pai e sua mãe foi pra lá também? Não. Vocês só foi Papai, vocês, foi né? Eles só nós ficaram. duas. Aham. Nós ficamos num apartamento que era um quarto e sala. Era no Era kitnet. só nós duas e uma mesa daquelas de mármore, né? Só pra estudar. E aqui, E meu livro, filho, ó, e tem livro. dinite de E escrever, livro. de pôr, de E a ficar gente com tinha o que braço. estudar pelos resumos, né? Porque Uhum. não tinha. Ou você estudava pelos livros, que você demorava muito tempo para terminar um livro, ou senão você fazia resumo do livro E e estudava. estudava por ele. Então a gente tinha muitos resumos que fazia. E depois é que surgiram as apostilas e surgiram. Hoje está mais fácil, né? Porque Os recursos hoje. As É. apostilas, tem É. aulas. Você entra Videoaula, no né? YouTube, você assiste aula de todo jeito, né? O promotor que você fez estágio na época ficou sabendo que vocês passaram? Né? Ficou. Deve ter sido deu uma a alegria, Ele né? fez a Carta. carta de É. apresentação nossa. Ah, que legal. É. ficou muito. Nós começamos a prestar concurso Uhum. e prestamos São Paulo, prestava Mato Grosso, mas a gente queria São Paulo e Minas, né? E a Salete chegou a passar em Goiás na primeira fase. Foi. Aí nós passamos em Minas várias vezes na primeira fase, na segunda. Só que a Grosso gente também. parece que prendia uma a outra, né? Quando uma passava e a outra não passava, a gente perdia a graça. Pois isso. Aí a outra não estudava do jeito que precisava. E nos intervalos a gente advogava em São Paulo também. Ah, também Nós fazia uns advogamos na área trabalhista, bicos. Que legal. advogamos na área civil e também criminal. Criminal um pouco menos. Na área E- trabalhista, vocês atendiam os empresários ou os meninos? Era O mais pessoal? particular Ah, mesmo. particular. É. E aí a Mas gente- foi muito pouco, porque a gente começou a dedicar mais ainda. Estudo, né? Aí, quanto mais a gente. E quando estudar. passou? Então, aí foi interessante que um amigo nosso de concurso, porque nessa época você faz os amigos de concurso. A rede de contato é uma só. É né? uma só. Você vai para qual? Você vai prestar MP em Minas? Vou. Aí, então, foi assim. Aí conhecemos César. Ele prestando concurso em Mato Grosso, ele não passou, né? Dentro do claro. avião a gente conheceu ele, indo para Cuiabá, né? É. E naquela época é bom falar, o pessoal não tinha WhatsApp, não tinha nada Não, dessas não coisas, tinha né? nada. Tinha Tinha um nada. tijolão, né? O primeiro tijolo- celular que é. existiu. Aí ele pegou e falou, ó, emprestou e ele não passou, não foi até o final e nem a gente. Aí um belo dia a gente tá no apartamento, né, Imaculada? Foi. E aí ele ligou para nós, porque era telefone fixo. Olha, vocês têm que vir para Bahia que é bom, o concurso aqui é sério e tudo. Eu passei aqui, já vou tomar posse agora para magistratura. Aí nós, não, eu não quero magistratura, não quero prestar. Não, mas então vocês vão prestar MP. Ah, então tá. Aí mandamos aquele pacote de documento, naquela época não era nem digitalizado, Nossa. punha tudo no correio. E aí mandamos todos os documentos, que tinha que mandar o currículo para fazer a inscrição. Não bastava o diploma, o certificado. Aí mandamos para ele tudo. Aí pronto, chegou a primeira fase. Nós chegamos em Salvador tirando foto, achando que nunca mais Falei, ia a voltar. primeira e última vez que Lá, tô passeando. Levamos uma Imagina. máquina fotográfica. né? a gente Naquela não época. dureza, você imagina, né? Vamos aproveitar, Meus né? De irmãos avião. fazendo vaquinha para comprar passagem, meu pai, coitado, na luta. Aí fomos de avião na primeira vez, falou, daqui a gente Não, chegamos não volta lá mais. Não. e descobrimos que eram 5 fases. Ixi. O concurso era o mais demorado que tinha, né? Aí eu falei, claro, mas nunca mais, eu acredito que a gente volta aqui, vamos tirar foto e aproveitar, aqui é muito bonita, Bahia e tal. E fomos aí em todas viemos as embora. praias tirando foto. Aham. E de blazer, né? Porque É. São Paulo a gente tinha que fazer a prova De de blazer e saia, E lá né? não? Tudo. E Que São, lá o aí, calorzão, não, na né? Bahia Lá não o era- povo é mais despojado um pouco, né? Não É. exige o blazer, Uhum. exige a formalidade, né? Aí nós lá nas praias, tudo de blazer, azul, tirando É. foto. Aí fizemos a primeira fase e viemos embora. Aí saiu o resultado que a gente tinha passado. Pronto, e agora vamos ter que voltar mais 4 vezes. Como é que vai ser? Aí E- fomos na segunda fase, prestamos. Só que aí demorou. Saiu o resultado, né, Imaculada? Aí fizemos a segunda. Não, fizemos a primeira fase. Só que na primeira fase, Salete ficou em terceiro lugar e eu em quinto. Nossa, gente, que beleza. Nós hein? tiramos Foi. notas muito altas. Uhum. Aí a gente pensou, nossa, mas se a gente saiu com essa nota, é uma dó a gente não voltar. É. Vamos. E a gente já tinha passado
Em Minas, a gente já estava na segunda fase em Minas, estava na segunda fase aqui em São Paulo. Não, era questão de tempo. E eu acho que era Goiás, né? Que a gente tinha É. também. Uhum. Aí a gente falou, não, vamos voltar lá. Aí eu lembro que foi em julho. A gente voltou e fez a segunda fase. Foi uma semana de prova. Foi assim, ó. Nossa. A gente fez Foi em puxado. julho, a primeira semana nós fizemos na Bahia, na segunda semana em Minas, na terceira em São Paulo, e na quarta a gente foi para esse outro estado que eu não lembro qual que era. Acho que era Goiás. Aí nós fizemos a segunda fase de tudo. De repente foi saindo os resultados, né? Chamaram a gente em outubro para fazer a terceira fase na Bahia. E Vocês quando falaram, saiu esse esse negócio tá resultado, dando- você imagina, você ser reprovado em dois estados e, de repente, você sai em terceiro, em quinto lugar, vamos embora. Aí nós fomos fazendo. Aí demorou, da primeira fase até a última, da Que é a segunda oral. fase. Na segunda fase a gente continuou. Ela em terceiro e eu em quinto. Sério, mantendo esse É, padrão? mantendo as mesmas notas. Aí fomos, chegamos. Só que aí, da segunda fase, demorou mais 2 anos. 2 A anos? gente já tinha perdido as A esperanças. gente já tinha perdido as esperanças. 2 anos para continuar? Para 2 anos. continuar. Foram uns 3 Aí anos. nós ou continuamos mais. prestando outros concursos. Salete passou no concurso da Federal. Justiça Eleitoral, federal, mas não foi de cargo De de agente carreira. político, né, de carreira. Aí a gente veio embora em dezembro. Nós viemos de São Paulo para cá, passar Natal. Aí passamos Natal. 1999. 99, é. E a gente já estava desanimado. Eu falei, talvez a gente não volte para São Paulo mais. Porque já estava cansada. Quanto Eu tempo acho lá? 6 anos. 5 já ou 6 passado. anos, 5 ou 6 anos É, a tem gente que ter raça estudando. mesmo, hein? É. Aham. Aí meu pai tinha que ir para São Paulo para alguma coisa do Titunico do Tibato lá. Ele vivia em São Paulo para fazer. Eu sei que ele foi e falou assim: eu vou passar lá no apartamento das meninas. Ele ia só no bate e volta. Aí ele pegou e falou, chegou no apartamento, a hora que ele abriu a porta, ele viu 2 telegramas. Ele que Isso viu. no dia 2 Ele de que achou. janeiro. 2 de janeiro. Falando que a gente até o dia 10 teria que estar na Bahia para fazer a prova oral. Era que dia? Faltava pouco tempo, assim? Não? Era dia 2 Era e dia a prova 10. seria dia 10. Aham. Aí seu pai já ficou doido. Falou, arruma as Ficou malas. doido. E a gente nem ia voltar em janeiro lá. Pra você ver como é de Nossa, Deus, é né? Deus, sim. Aí E ele todo empenhado que... ele ficou doido, né? Chegou aqui e já foi procurar passagem de avião. E para a gente ir, eu sei que foi questão de 5, 6 dias, a gente já estava na Bahia. Legal. Aí chegamos lá, ia ter Prova oral. carnaval na Bahia, né? Aquele negócio de trio elétrico, pré-carnaval e não sei o quê. Não tinha um hotel Nossa. em Salvador. Não tinha vaga pra gente. E era lá, em Salvador. E era em Salvador Era em Salvador a a prova. Aí E- nós ficamos. Aí o taxista ficou rodando com a gente até o dia amanhecer para sair alguém de algum hotel para ter Sério? uma vaga para nós. Teve aí na Praia da Barra, né? A Foi. gente pôs as malas lá e ficamos sentadas, Ficamos esperando sentados vendo o vagar. sol nascer. Esperando alguém sair. Alguém sair. Aí deu, É acho que. aprovação mesmo, né? Foi. Gente? Era As pessoas prova. acham que as coisas é fácil Não, na vida, não foi né? nada Era fácil. luta. Não, né? você tá doido. Aham. O que a gente passou. E ali fora a gente isso, né, tinha, estudando. tinha que alugar um apartamento e ficar um mês lá, porque essa prova oral era uma bateria também, não era porque tinha o psicotécnico, tinha oral, tinha prova de títulos, então tinha que estar todo dia juntando e todo dia na procuradoria fazendo o procedimento, cumprindo a burocracia do concurso. E aí nós ficamos um mês num apartamento estudando para a prova, juntando tudo isso e fizemos. Até para fazer o concurso, você estava estudando. Tá. Tava lá, já, Não, qualquer tempinho. Carregando uma mala dentro do cheia de avião, dentro livro. De ônibus, dentro de tudo. E uma mala cheia de livro. E lá fora aquele sol mais lindo, um mar azul, coisa mais linda, e nós lá Só no- estudando. No só carnaval.
E esse hotel que a gente ficou, a gente tinha que estudar, né, toda a matéria que eles passavam para a gente estudar para a prova oral. O ponto E era aí- sorteado 24 horas E o antes. trio elétrico passava na porta do hotel. Nossa. Você já viu o trio elétrico na Barulho, Bahia? né? Você já viu na Bahia? Não, mas a gente imagina por causa do Esses som que eles vasos usam. aqui, mas Treme, treme, né? treme tudo. E a gente E a pipoca conseguia estourando e concentrar. o povo na rua e nós lá Conseguia. estudando. É, e nós duas estudando. Aí nós fomos, fizemos a prova. A prova oral? Prova oral. Quem que falava assim? Que fazia Tinha pergunta? 5 A banca examinadora com 5 procuradores. Só que antes a gente tinha que apresentar o tema e Era falar sorteado sobre. 24 horas. Sorteava 24 horas antes, a gente tinha que estudar e dar uma aula para eles, Do tema. falar E sobre depois o tema. começavam as perguntas. Vocês fizeram algum curso de oratória, alguma coisa? Fizemos Porque, com a gente, Daisy, aula de português. vixe. É, Excepcional. Daisy, tenho saudade. preparou a Daisy gente. Massi? Daisy Foi Massi. professora minha também. Excelente, né? Uhum. Tenho Ótima, saudade dela, Daisy. do Porque tempo que a gente fazia. vocês encarar uma banca dessa aí com toda essa pressão. Porque se querendo ou não, né? Ó, é o tempo, estudou muito, chegou, agora é a hora. Aqui, já cansaço. passei 2 Eu canais. tenho que passar. Né? E foi normal, assim, falou. Porque vocês são o espontâneos, o né? meu, Ah. eu acho que Salete foi primeiro, né, Salete? É. E ela pegou um tema muito bom. Né? Que era Foi furto e roubo, receptação. receptação. legal. Era Tem- um tema bom. O Bom, da Imaculada já foi um O tema meu mais foi complicado. unificação de jurisprudência. A hora que eu É. peguei aquilo, eu falei, não estou acreditando. Aí, ralando um dia, eu estudava 24 horas estudando. Quando eu comecei a falar, todos os examinadores da banca saíram da minha frente. Eu fiquei sozinha falando. Eu falei, deve estar muito ruim, ou Pois. eles não Quer me testar estão em nem alguma aí para coisa, Já isso, né? viu né? que eu tenho conhecimento. Aí eu falei, já que não tem ninguém na minha frente, vou falar tudo que eu sei. Aí eu fiquei mais leve, falei, fui muito bem na apresentação. E aí, a hora que eu estava terminando, que eu terminei, eu olhei para trás, estavam todos os examinadores atrás de mim. Acho que estavam vendo o meu porte, né, o que eu ia fazer, o meu perfil, tudo. Aí foi sentando um por um, aí começa 10 perguntas de cada um ali, que não é fácil. É um momento muito difícil. Muito Você tem que tenso. estar muito tranquilo, muito para poder. E eles me deixaram tranquila. Quando eles saíram, eu fiquei Você mais. soltou. É. Não tenho o que temer mais, né? Aí foi. Aí daí uns dias já saiu o resultado. Saiu o resultado. Aí Deve ter nós sido uma ligamos alegria, meus, né? meus pais, só alegria, né? Pensa Nossa, bem. que Meu Nossa, pai já meu chegou pai em só Salvador, chorava. só chorando. E os próprios procuradores também abraçavam a gente, as duas Que irmãs, legal. até As hoje são irmãs. amigos nossos. É. Uhum. Tinha um procurador mesmo, ele é árabe, né? Descendente de árabe. É, Edivaldo Brito. É. Ele tá- hoje ele é desembargador, Hoje Tribunal ele é de Justiça desembargador. da Bahia. Mas ele chama a gente de Recebeu prima. a Minhas gente primas, muito ó, bem cá, lá. minhas primas. A Bahia te abraça, sabe? legal. O pessoal de lá é maravilhoso. Aí São- eles colocavam o mapa da Bahia na mesa, era até engraçado. E falavam, vamos escolher as comarcas para as irmãs promotoras. Que legal. Aí eles ficavam, ó, tem aqui Santa Maria da Vitória, 2 promotorias juntas, para vocês morarem juntos, tá? É. Aí depois, Jacaraci e Urandi, 30 quilômetros uma da outra, vocês vão querer? Aí a gente ficava, e agora, vai ou não vai? Aí meu pai ficou sabendo, antes de chegar, ele já passou em Jacaraci, Urandi, foi Que ele foi de conhecer carro e falou, ó, minha pra filha, nossa pode posse. ir, porque é perto de Minas, pode escolher. É. Aí nós escolhemos. É onde vocês Foi estão até nossa- hoje, não? Não, Ah, aí vocês foi em 2000, né, que nós Aham. assumimos, em março. Ficamos até novembro só. Depois eu fui para Nagé, Imaculada para Tremedal e fui para outras comarcas. Era muito longe, não? Vocês ainda ficavam Não, a junto? gente sempre ficou juntas. Ai, que bom. É? Era assim, e a própria procuradoria, secretaria, se Fazia empenha isso. de Aham. colocar nós duas juntas, Que né? legal. Então, aí, Próximas. quando a gente pensou em sair 9 meses depois de Urandi, porque, assim, as cidades na Bahia, há 25 anos atrás, não era a mesma coisa de São Paulo. É, diferente. Hoje, as cidades de São Paulo, de Mais Minas, desenvolvidas, são né? bem mais desenvolvidas, porque na Bahia ainda o povo ainda mora muito na zona rural. Uhum. Então, uma cidade de 20 mil habitantes na Bahia não é igual Miguelópolis de 20 mil habitantes. 20 mil Miguelópolis Deve tem, ser né? igual Miguel Lopes há 20 anos atrás, mas É, tipo assim, isso. ainda não é mais... É.
E assim, para você ter uma ideia, o Urandi, que eu trabalhei, o primeiro comarca que eu fui, não tinha supermercado. Nossa. Eu tinha E tinha quantos habitantes lá? ir para Guanambi, que era 60 quilômetros, para poder comprar. 60 quilômetros? 60 quilômetros para comprar as coisas. E Jacaraci, eu chegava, era estrada de chão. E dava 6 horas, fechava tudo a cidade. Eu só podia comprar carne na sexta-feira, que era o dia da feira. Como que foi para vocês que teve todo a vivência aqui no estado de São Paulo, ainda foi para São Paulo, capital, sair desse mundo e ir para Bahia? O que vocês enfrentou de mais difícil? Teve um choque Marcelo, aí? assim, quando a gente nós fomos para São Paulo, eu adoro São Paulo, né? São Paulo é maravilhoso. Mas para passear. Mas assim, quando a gente saiu de lá, sabe quando você imagina assim, ó, chegou o momento de sair. Eu não conseguia mais morar em São Paulo. Aquela correria, aquele trânsito, tudo era muito difícil. Para quem está lá trabalhando, vivendo, não é fácil morar em São Paulo. Eu imagino. Para nós, hoje, a gente ama São Paulo, porque a gente Vai vai passear, para né? passear, vai passear, para fica restaurantes 3 bons, você imagina. Naquela época, a gente não tinha dinheiro para ir para restaurante. A gente só comer livro. Feira, era fim de McDonald's, feira ainda. olha lá. Aí, quando a gente chegou em Salvador, parecia tudo muito barato, tudo muito bom. E Salvador é uma cidade, uma capital, que parecia provinciana, né? Todo mundo conhecia todo mundo levava a gente para... E como a gente era paulista, eles tinham pena Eles da amam gente chegar, né? Recebe Estar muito sozinho, bem os muito paulistas. receptivo, Que legal, hospitaleiro. não sabia. Aí levava a gente para dia para tomar café na Caju, Shopping, outro restaurante, dia. cinema, sempre tinha um convite. Que legal. Para sair. Hoje a gente tem grandes amigos. Vocês lá. foram enturmando também, aí já começou a criar uma comunidade assim, de vivência, né? Já fica mais fácil, né? Aí a gente ficou esses... Agora a gente sentiu mesmo, que foi a sua pergunta, a gente sentiu assim de ter ido para essas cidades muito pequenas. Tipo foi um uma choque. zona rural mesmo. Só que a gente não sentiu tanto porque meus pais foram. Eu ia perguntar, eles foram, E né? eles foram Pra quem não essenciais sabe, na seus nossa pais vida. são meus padrinhos. É Eu tenho muito mesmo. orgulho disso. Ué. E eles foram E com aí vocês. meu né? pai falava para todo mundo, eu vou morar, as duas vão passar na Bahia, e eu vou morar com a Imaculada, e a Sofia vai morar com a Salete. Foi desse jeito que legal, aconteceu. Programou Aí direitinho. fim de Final de semana semana, a juntava gente todo Tava mundo. junto. Aí fomos, depois de 9 meses, para Vitória da Conquista, que é uma cidade maior. Aí fomos morar juntos lá, numa casa só, uma casa grande que a gente alugou e tudo. Fomos ficaram uns 10 anos com a gente. Aí a gente ia para Porto Seguro, ia para Itacaré, Salvador. Meu pai amava viajar, minha mãe ama também. E a gente ia para todo lado, levava eles. Nossa, que Foi bom, uma né? época maravilhosa na nossa vida. E vocês estão em Vitória da Conquista até hoje, né? Até Ainda- hoje. Aí, assim, a gente foi... Como meu pai e minha mãe estavam lá, e a gente ficava preocupado com eles em cidade pequena. Meu pai já tinha diabetes, minha mãe também. A gente pediu na corregedoria para a gente residir em Vitória da Conquista, que era 70 Para quilômetros. cuidar dele. Ah, porque 45 o seu quilômetros. pai estava numa e sua mãe noutra. É. Falou, vamos, entendi. Então por isso que vocês foram para Fomos pedir pra essa Vitória liberação. da Que legal, aí Conquista. junto à família. Aí Juntou de todo lá mundo. até o dia que a gente foi em 2000, né? Final de 2000, que a gente foi morar em Vitória da Conquista, nunca mais a gente saiu. 2000, 2011, eles moraram com a gente, nós todos juntos. Que legal, que Eu moro bênção, a que Deus. privilégio. Nós né? duas Isso moramos- é privilégio, ninguém Presente tem, de né? Deus. Presente de Deus. Presente de Deus. A gente não tinha preocupação de fazer compra, meu Não. pai ia. E ele Os dirigia para supermercados. todo lado. Vamos para Salvador? Vamos. Bora para Itacaré? Vamos. E eles amavam as Qualquer lugar que praias. chamasse para ir, tava E nossos junto. colegas, É. o doutor A Moisés, casa era cheia eu de brincava com colega. ele, era café da tarde, você sabe como é que o papai era. E ele recebia todo mundo Todo muito mundo. bem, com muita comida. Os colegas Legal. da gente, até hoje, eles falam do café da nossa casa, quando meu pai morava lá. Nossa, que coisa boa, Foi né? uma benção. Papai foi uma pessoa maravilhosa, né? Ele era sempre hospitaleiro, ele gostava da casa cheia, muita comida. Nunca Muito vi ele orgulhoso reclamar. da Eu gente. já convivi com ele, não era de reclamar de nada, né? Não. Não é? Ele... Não, papai era uma Ele era pessoa muito de paz. grato a Deus por tudo. É. Ele tinha um coração Ele muito tinha grato. um coração aberto para Deus.
E a gente aprendeu desde pequenininho. O papai contava histórias bíblicas. Eu aprendi a Bíblia com meu pai. Que legal. Meu pai sabia tudo da Bíblia. Ele já tinha lido várias vezes. A história dos profetas, Papai Moisés, foi batizado no Espírito Mandamentos. Santo novo. Quando chegou a renovação carismática, foi um dos primeiros. Foi ele, a mamãe, a tia Maura e o tio Antônio, que foram. Eles que foram para a renovação, né? Com Dom Rodolfo, parece. Então, a gente cresceu num lar cristão. E aquilo ali... Graças a eles que eram muito temente a Deus. Meu pai tinha um coração, o segundo coração de Deus. A minha mãe tinha uma gratidão com seu pai que vocês não têm noção. Ela falava, meu filho, se não fosse o Zéza, chamava ele de Zéza. Se não fosse o Zéza, vocês tinham morrido. A minha mãe tinha uma gratidão assim estupenda dele, gostava dele demais. Tudo precisava falar, nunca falou não, sempre estava disposto para qualquer coisa que precisasse falar, fazer. Eu acho que quando vocês nasceram, teve algum problema. Eu quase morri. Eu respirei secreção, por isso que eles foram meu padrinho. Minha mãe falou. Na época, escolheu Moisés, porque falou, se não fosse o Zéza, vocês tinham morrido. Ele que ficou por conta de levar nós e viajar, e ficou por conta. Meu pai trabalhava e o que? Eu olhava no seu pai que trabalhava, e olhava nós. Assim. E a mamãe também sempre com ela junto, né? Fala ele, mas a sua mãe junto. Ixi, mas eles gostavam muito de vocês. Demais. Tinham vocês como filho. Minha mãe hoje, a hora que eu falei que ia vir pra cá, falou, é meu afilhado, Marcelo. Eu falei, mesmo. Eu gostava de fazer seu pai rir demais, nós ria demais. Era bom demais. Ô, Imaculada, fiquei sabendo que você gosta de cozinhar, que você também faz gastronomia, fez gastronomia? Eu sou chefe de cozinha. Sério? Eu fiz 2 anos de faculdade de gastronomia mesmo. Eu me formei quando começou a pandemia. Aí nosso trabalho ficou bem mais lento, né? Porque não estava andando nada. No começo ficou aquele negócio, 3 meses. Não, mês que vem volta. Depois mês que vem. Quer saber? Eu vou fazer uma faculdade aqui online. Aí procurei, vou fazer gastronomia. Que legal. Aí eu fui indo, e não é uma faculdade fácil. Faculdade, quem pensa que faz um EAD, né, que é a distância, vai fazer uma faculdade fácil, está enganado, porque é uma faculdade que requer muito. Os professores passam muito pouco e cobram muito, né? Entendi, você tem que correr atrás. E o mais difícil ficava para mim, né? Que eu tinha que provar os pratos. Que coisa boa, hein? O dia de provar era ela e meu esposo, Adilson, eu ficava né? por conta. Só que assim, eu não confio muito na Salete, que Salete, tudo que eu faço, ela adora. Tudo aí eu falava, pelo amor de Deus, fala a verdade. Ela, mas tudo maravilhoso. Mas que delícia. E devia estar mesmo, que não sobrava nada na Salete. E aí eu me formei em 2023. Que legal. 22. Mas aí, quando o trabalho voltou e eu junto com a faculdade, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Mas foi ótimo, adoro. Eu vou fazer uns pratos aí e vou postar com seus... Quero ver, isso é bom. Quitutes. Deixa eu perguntar para vocês, quais que é os problemas mais comuns do dia a dia de uma promotora? O que aparece no dia a dia, assim? Ô, Marcelo, não tem nada comum. Nada comum. Nada comum. Porque com a Constituição de 88, as atribuições do Ministério Público é um leque. Então, você não tem... Você trabalha... A minha promotoria, por exemplo, é a promotoria civil, né? Eu tenho que fazer atendimentos, eu dou pareceres cíveis, a da Salete também é civil. Eu tenho idoso, eu tenho problema com idoso, problema de deficiente, consumidor, meio ambiente, criminal, que é todo dia, toda hora, né? Que é a minha substituição. A gente... O que mais, Salete? Tem vários... Problemas de infância, né? Infância, violência doméstica, situação que vulnerável, cresceu muito. Que tem muito. Violência doméstica cresceu crimes. demais, o tráfico toma conta, né? E com o tráfico ele não vem sozinho, ele vem... Feminicídio, que aumentou muito também, né? No país todo. Agora, o que mais me choca é uma cidadezinha que eu trabalho, que é uma comarca, que tem um outro município, né, Itarantim, Potiraguá, é um número de estupro de vulnerável. É um número assim exorbitante em relação à proporcionalidade, né?
Quase toda semana tem um estuprador preso. Ah, mas estão presos, ainda consegue pegar, prender? Não, a gente consegue prender. Mas, assim, é uma coisa que a gente não queria. Né? Assim, meninas, agora em janeiro, teve uma menina de 11 anos que estava grávida, teve uma de 10 11? Que estava com suspeita de gravidez também. E são pais, são padrastos, são tios. Dentro de casa. Dentro de casa. É muito triste. A coisa que mais me choca na minha profissão é ver a quantidade de estupro de vulnerável, né? Que são os menores de 12 anos. Menores em situação de risco contra pessoas da própria família. Né? E que você não tem como agir. Nessa hora tem que ter muita sabedoria, porque de repente você tem que afastar, né, do pai ou até mesmo da mãe, para poder dar uma segurança para essa criança. E tem muitos casos desses. É triste, assim, porque às vezes as mães não acreditam. Ou não quer acreditar. Né? Ou não quer acreditar porque são dependentes do violentador, né? Que coisa. Então, são dependentes, né? Dependentes financeiramente, psicologicamente. Então, elas não querem se separar do marido. Então, e, às vezes, eu já ouvi mães falando assim, mas ela que se ensinou, sabe? Querendo achar um culpado e tirar dele, né? É uma coisa muito triste da gente ver, né? Infelizmente. Como que vocês lidam emocionalmente nesses casos? Porque vocês pegam só pomba, né? Só coisa difícil, assim. Vocês já têm um psicológico mais forte? Ou antigamente vocês eram mais frágil e foi fortalecendo? Como que vocês lidam hoje? Assim... Eu digo assim, que você tem que buscar muito em Deus força, né, para o dia a dia, para determinadas situações que você vê. Por exemplo, você vai fazer um júri. Né? Eu tive um caso mesmo na comarca onde eu trabalhei, a AGE, que aquilo ali me chocou muito. Apesar de ter feito mais de 30 júris durante toda a minha profissão, eu vi aquilo ali, parece que tem casos que te tocam mais, te comovem mais, né? E uma mulher com as crianças de colo ainda, ela, dentro da residência, ela foi estuprada por um vizinho, e esse vizinho violento, né, com meio cruel, pegou um facão e ainda decepou e cortou a cabeça dela na frente das crianças, dos bebês. E um bebê, quando a polícia chegou, ainda estava mamando no peito da mãe suja de sangue. Então, é uma coisa assim, muito pesada para você expor para os jurados. É um processo assim, que você tem que estudar, mas você tem que separar um pouco o emocional para aquilo ali não te abalar tanto, para você trazer, né, e para conseguir aquele objetivo, que é a condenação do réu, um crime hediondo, né, um crime bárbaro desses. Então, aí o que acontece? Você tem que estar muito na presença de Deus também, pedindo para que Deus venha nos fortalecer, nos dar sustento espiritual e emocional nessa hora. Porque a gente passa de ser aquele profissional, você sai da esfera do profissional promotor e chega até do pessoal. Eu tive até a oportunidade de fazer a visita ao pai das crianças e ajudar, né, de forma material e tudo, porque tem coisas que você não tem como ficar inerte. Você não pode falar, não, eu vou só fazer meu trabalho. Às vezes, você não consegue. Aí você passa dessa esfera do seu trabalho, ultrapassa esse limite para ir socorrer aquela pessoa que está precisando de uma força. É um humano que está por trás, né? Sentimento, não tem jeito, né? O sangue árabe nosso não tem jeito, né? Eu falo, e você fala defeito, não, isso é uma virtude. Uma virtude. E meu pai sempre foi uma pessoa que ele nunca ficou parado, né? Ele sempre ia além das possibilidades até. E a gente é assim também. Eu tento não me envolver o máximo. Às vezes tem uma pessoa chorando na minha frente, eu falo assim, não, eu tenho que entender que eu sou uma profissional, porque senão a gente acaba se envolvendo emocionalmente. Então, quando existe um crime, por exemplo, tem os dois lados. Então, você tem que... Eu já cheguei a pedir absolvição em júri, porque eu vi que a pessoa não era culpada, ou se
ou às vezes um caso de legítima defesa. Então, a gente tem que ser justo, né? O promotor de justiça, como o próprio nome diz, ele busca a justiça. Ele não é mais aquele promotor público antes da Constituição de 88, implacável. que era acusador implacável. A gente tem que buscar a justiça, nem que para isso a gente tem que pedir uma absolvição. Então, de forma abstrata. A gente tem que buscar a justiça de forma abstrata. E o que me choca, que mexe comigo, é criança, idoso. Eu trabalho com idoso, para mim é mais sofrido do que trabalhar com criança. Porque criança todo mundo quer proteger. O idoso não. O idoso não. E o idoso sofre dentro de casa. Todos Calado, os parentes ali estão paredes, de olho explorado. só no salário dele. Então, fazem financiamentos, tiram financiamentos altíssimos. A hora que não tem... Eu tive um caso que a hora que o salário não tinha jeito mais, que já estava quase todo comprometido, os filhos abandonaram dentro de um hospital. E não foram buscar e não queria mais. Aí todo mundo abandona. Então, está acontecendo muito isso, de abandono de idosos em hospitais, porque casa-abrigo não é qualquer lugar que aceita. E a casa-abrigo também, muitas vezes, como é uma instituição particular, eles querem, mas mediante o salário. Então, como o salário já está comprometido, não tem condição. É uma das coisas que a gente tem visto assim. E o idoso passando fome, idoso em cama ali jogado, e a gente só fica sabendo disso através de uma denúncia anônima. Porque dentro de casa ninguém fica sabendo. Atenção. E pior que isso deve existir em qualquer lugar e a gente não vê, né? Não Porque vê. é uma coisa que é escondido, né? Quando Aos chega próprios a familiares. denúncia, a pessoa já está naquela situação. Eu ia fazer uma pergunta, acho que vocês já responderam, mas é bom para a gente falar. Entre a justiça e o direito? A justiça. A justiça. Eu escutei uma frase, vocês falam, se você se deparar entre a justiça e o direito, escolha a justiça, porque nem sempre o direito é justo. Não, nem sempre. É verdade. Porque o direito é uma lei seca, né? A lei seca. É a lei, no papel. Agora, a justiça, por isso que os juízes têm que agir com equidade, né? Ele não pode Vai julgar, além da lei. julgar fora só na lei, na letra da lei. Ele tem que ir além, ele tem que entender. Porque, às vezes, por exemplo, eu tive um outro caso, um conselheiro tutelar que ele não tinha filhos. Aí ele ficou sabendo, o conselho tutelar ficou sabendo de uma criança que estava abandonada numa estrada. E aí nós pegamos e essa criança, e como a casa-abrigo estava muito cheia, eu falei com o juiz, eu falei, olha, o conselheiro quer levar para a casa dele. O menino? Um bebê. Ah, bebê. Um bebê. A gente podia fazer essa concessão, deixa, eles cuidam, que não tinha jeito, era à noite, então a gente cuida, eles cuidam, deixa lá. Falei, não, tudo bem, deixa, pessoa de confiança e tal. E aí, no outro dia, eles compraram fralda, compraram um monte de coisa, e o juiz, não, tudo bem, vamos, tal, e eu e o juiz trabalhando nesse sentido, a criança ficou com o casal. E depois de uns 4 meses, que a gente ainda não tinha decidido nada, esse casal se apegou à criança. E a lei fala que não pode, o conselho tutelar, o conselheiro não pode, né? Tem que colocar em adoção, tem que passar pelo processo. Passar pelo processo todo. A letra da lei é essa. Aí eu falei com o juiz, eu sentei com o juiz e falei, olha, deixa eu falar, eu não me conformo com essa situação, porque o casal chorava na hora de entregar a criança. Não. Já estava ensinando o bebê até falar, papai, mamãe, e eles sofreram muito. Mas não tinha outra solução, porque a lei exige que entre uma lista de adoção, e depois, se acontece alguma coisa, vem todo mundo em cima, né? Porque deu para outro. Mas esse caso me chocou muito, e assim, por ficar só na lei, né? Só no direito? No direito. E aí esse pessoal teve que devolver. Devolver. E eles não entraram na fila de adoção, quando é assim? Mas para entrar, aí vai lá para trás. Né? Já não seria mais essa criança. Já não seria a criança. É. E aí pôs a criança na casa-abrigo, e aí começou tudo de novo. Mas assim, a gente
fiscaliza a lei, né? Nós, como promotores de justiça, nós somos fiscais da lei. Então, a gente não pode... É como se fosse Salomão ali no caso, né? No julgamento do juiz Salomão, né? Então, mas eu, por mim, eu teria dado parecer favorável, né? Como eu dei, mas o a lei juiz... não permitia, né? Mas o juiz não aceitou. Aí ficou. A função do Ministério Público de vocês é defender interesse público. Tipo assim, né? Também. Isso. Vocês falam pela sociedade, depende... Quando acontece num caso, por exemplo, de meio ambiente, não sei se lá na Bahia tem, assim, que posso citar, o que estava acontecendo, não lembro que estado, que eles iam, como que fala, ia explorar uma área de petróleo, não sei se vocês lembram da Petrobras ali, mas ia beneficiar aquele pessoal ali, a sociedade ali, mas aí também ia estar problema com o meio ambiente. Como que concilia esse negócio que traz um benefício para a sociedade, mas também um prejuízo para o meio ambiente? Existe um equilíbrio nisso aí? Tem os órgãos ambientais, né? A gente não trabalha sozinho. Então, a gente tem o INEMA, tem o IBAMA, né? Nós temos vários órgãos que auxiliam. Se tem qualquer problema ambiental, para, por exemplo, haver uma exploração de petróleo ou de pedra, de mármore, alguma coisa assim, precisa da autorização do IBAMA, precisa do INEMA, então eles têm os engenheiros, eles fazem os relatórios, né? Fazem perícias em loco, e aí vê qual é a possibilidade ali de beneficiar a sociedade ou de prejudicar o meio ambiente. E, às vezes, tem possibilidade de elaborar o Ministério Público um termo de ajustamento de conduta. Ele é justamente para isso, para poder mediar discutir as cláusulas que possam, né, atentar quanto ao interesse particular ou da sociedade e sem que haja prejuízo ao meio ambiente, mas desde que cumprindo a lei, né, porque a lei ela tem que vir na frente. Se ela proíbe, não tem como esse ajustamento, mas se tiver uma brecha na lei, aí tem como. Se os órgãos que estão ali aprovar, já vai caminhando, né? Isso. É assim que funciona, né? A gente, na verdade, tem os relatórios todos, né? Se alguma coisa eles falarem para a gente que não está de acordo com a lei, aí a gente... Na minha comarca, que eu atuei em Anagé, a primeira comarca inicial, segunda, né? Que a primeira foi Jacaraci. Eu tive uma questão ambiental nesse nível, mais ou menos assim, que o rio que passa é o Rio Gavião, que banha a cidade. Acontece que os proprietários das terras, às margens do Rio Gavião, eles cercavam o rio. Eles colocavam cercas de arame farpado para que ninguém tivesse acesso ao rio. A sociedade, a população, a comunidade, os meninos, crianças, tudo queria se banhar. Os animais queriam passar e ninguém podia. Aí, o que eu fiz? Eu instaurei um inquérito civil, justamente por isso, para convocar todos os proprietários das margens ribeirinhas que tirassem suas cercas, para que o rio fosse livre para todos, porque o rio é público. Eles não poderiam fechar o rio assim, dessa forma. Aí foi muita luta, 5 anos o inquérito civil, muitos não aceitaram, mas eu consegui, no final, fazer um termo de ajustamento de conduta e muitas cercas foram retiradas. E foi sorte, porque depois de um tempo, quando eu saí de lá, soube que teve uma enchente e que levou tudo. Então, quem tinha cerca levou por prejuízo. Deixa eu falar um pouquinho vocês são em 5 na casa de vocês, né? Sim. É o Carlos, o Tonho, a auxiliadora e vocês duas. Qual que é a diferença de idade entre de vocês, assim? Então, o Tonho... Para mim, pro o Tonho é o mais velho? Eu sou a mais nova, o Tonho era o mais velho. 10 anos. O Tonho hoje diferença eu e ele. O Tonho hoje devia estar com 68, né? 68 anos. E aí vai descendo a escadinha. Auxiliador uns 64, Carlos 62, depois eu. Mas então vocês hoje eu com 50 e... Nós duas com 58 hoje. Isso quer dizer que vocês conviveram na infância de irmão tudo bagunçado ali junto? Era aquela bagunça. Coitado dos meus pais, né? O Tonho saiu de casa mais cedo, porque ele foi para Ribeirão fazer cursinho. Ele queria medicina. Ele era doido com medicina. Aí
ficou acho que uns 5 anos tentando o cursinho, aí depois desanimou. Entrou em Direito? Entrou em Direito, fez acho que 3 anos, e meu pai foi para Mato Grosso, comprou fazenda lá e ele foi embora, foi junto. Aí o Carlos, eu e a Salete, a auxiliadora também casou. Foi para Goiás? Cedo também, foi para Goiás, né, com o Antônio. Nossa, ela foi para Goiás, morou em Quirinópolis. Quirinópolis. Muitos anos. Paranaiguara. Então ele tocava fazenda lá. Acho que era, mexia com gado, alguma coisa assim. Aí depois, quando eles vieram, nós já fomos para São Paulo. O Carlos, a vida inteira... Guaíra, né? Pessoal, quando eu falo que eu sou primo do Carlos, é coisa mais boa do mundo. O Carlos formou, acho que 2 anos antes de você, né? De nós dois, né? Foi logo em seguida o Carlos. Trabalhar Carlos, lá ele aposentou, né? Ele é o gosta Carlos muito Moisés, de dentista de Guaíra. Não tem quem não conhece ele lá. Ele tem uma clínica lá ainda, né? Tem a clínica tem. Ele construiu, ama Guaíra. Acho que são 6 salas. Isso. O meu menininho vai numa dentista lá, que é de infantil, na clínica lá do Carlos. Eu falei que tivemos um prejuízo muito grande, né? Porque ele sempre tratou dos ossos dele. Ele aposentou, agora já tem que pagar. Eu vou montar um consultório para você aqui. E um excelente dentista. Você tá doido. Nossa, é bom demais. Tem os 2 filhos, né? A Gabriela agora forma já medicina. Nossa, ela? Em dezembro. Eu tô vendo que eu tô ficando velho, porque eu tô achando que eles é tudo pequenininho, já tá formando. Os seus já estão grandes. O do meu irmão, eu demorei a ter filho. O meu filho tá com 4 anos. O seu tem... Mas o meu irmão tem menino de 17. Da idade do Daniel, né? É amigo da minha Daniel. É mesmo. Daniel passou em medicina agora. Passou? Que legal. Não na ERP. E ele vai fazer. Só que não pôde, porque ele tá fazendo 3º colegial ainda. Mas não pode segurar a vaga? Não pode. Aí queria entrar com mandado de segurança. Falei, não, gente, ele é novo, deixa. Ele passa ainda. E tem a Cristiane, a doutora Cristiane, Moisés, que são os filhos do Tonho. Que família, né? Uma árvore, né? Uma benção. Você pega o Moisés e a sua mãe, a tia Sofia. Olha a semente, as árvores, né? E ela vai fazer 90 anos em janeiro. 90. Vamos fazer uma mega festa para ela. Tem que fazer. Se vocês não me convidarem, eu vou. Já está convidado o afilhado dela, com certeza. Que coisa Nós vamos querendo fazer assim. Lá em casa tudo vira festa, né? É bom. E tem que comemorar. Ela é uma guerreira. A gente tem que comemorar a vida, né? Tem que comemorar a vida. Porque passa muito rápido, né, Marcelo? Passa. Olha, que eu tô falando, os meninos, a gente tá vendo... Já tá fazendo medicina, os meninos que era para ser da idade do meu filho. Então, e a gente perdeu o Tom e perdeu meu pai, e a gente não abaixa a cabeça, não. A gente está sempre ali fazendo festa. E para quem tem fé, né, sabe que as coisas... É só uma passagem. É verdade, que é tudo passagem. Viver a vida eterna com Jesus. Né? Meu pai, quando ele faleceu, a auxiliadora estava até falando esses dias, falou... as últimas palavras dele antes de morrer, tem 2 filhas promotoras na Bahia. Que orgulho. Ele era cheio de orgulho. Aí que ele entrou na ambulância, né, daqui, que ele foi para UTI, depois ele ficou entubado e ficou 10 dias, faleceu. Mas a hora que ele entrou na ambulância, a auxiliadora contando que ele lá de fora falava: eu tenho 2 filhas promotoras, falava para as enfermeiras. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Que momento na vida de vocês que vocês sentiram uma super-herói de ter rompido algum fato, alguma coisa? Falaram, nossa, conseguimos romper essa barreira aqui e se sentiu poderosa, assim, no sentido de super-herói. Qual momento que foi que vocês podem citar? Assim? Eu senti, assim, quando eu fui para a Bahia. Porque, apesar de a gente, assim, nunca ter ficado direto em Miguel Lopes, moramos uma época em Mato Grosso, Uberaba, onde fizemos faculdade, mas a gente sempre estava aqui. Aí, de repente, essa iniciativa, essa coragem de enfrentar e falar assim, vou morar na Bahia, isso aí eu vi que eu podia tudo, que Deus estava me capacitando para aquilo, né? E para morar longe de casa, enfrentar a estrada, enfrentar a distância que a gente sente, a solidão e tudo. Mas que isso aí eu vi que a gente pode, né? Que Deus, quando quer te entregar uma bênção, uma vitória, Ele te capacita. E, às vezes, a gente que se sente tão, assim, pequeno, impotente, você vê que lá na frente você tem esse poder, Deus te dá. E eu senti ter isso. Eu no dia que eu tomei posse.
Porque eu dormi uma desempregada. No outro dia, eu tomei posse. Aí foi bem assim, em seguida, né? Na hora que saiu o resultado, ele já falou, acho que pode vir para... A profissão maravilhosa, né? Assim, a gente ama. A gente nem pensa em aposentar. Daqui 2 anos a gente já poderia, mas a gente quer trabalhar. Pode continuar? Pode. Até os 70, né? Que é Aí nos compulsório. 70 anos eles mandam a gente embora. Compulsório e manda embora. Mas tá bom, até os 70 dá pra ir, velho. Será que aguenta? Mais 25 anos? Tranquilo. Assim, eu não sei fazer outra coisa na minha vida e também não quero fazer outra coisa, né? Mas o corpo também vai... Cansa, né? Já não vai mas ficando a mesma um restaurante aí, né? vamos montar um restaurante. Pronto, ué. Só que tem que montar um restaurante e um spa junto, né? Porque, Pra equilibrar, né? porque eu sou boa de garfo. Eu gosto muito de comer, mas tem que ter os limites, né? Ô, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, viu? Foi uma honra a gente passar esse momento aqui conversando. Eu tenho certeza que se não fosse esse programa, isso aqui nunca ia acontecer, né? Então, nós aqui agradecemos. Puxa a outra, e eu estou muito feliz de ter compartilhado esse momento com vocês, que vai ficar eternizado aqui, que a gente vai passar e isso vai ficar, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós te agradecemos, um momento tão gratificante, né? Que a gente é primo, tão próximo, mas infelizmente a vida é muito corrida, nós não temos um momento para sentar, para bater papo. E aí, assim, recordar na nossa história também, né? Que foi muito, muito importante. Tudo que eu olho para trás hoje, eu só agradeço a Deus por tudo que passou, que foi bom, o que foi ruim, que cresceu, amadureceu e chegou nessa metamorfose. Né? É verdade, e te agradecer muito pelo Obrigado, eu que agradeço mesmo. Fiquei muito feliz. E coincidiu que hoje é feriado na Bahia, nós estamos aqui. Esse momento maravilhoso que você proporcionou para a gente poder a gente estar contando a nossa história. Isso é muito bom. Né? Porque às vezes a gente comenta com outro, às vezes um sabe o outro, mas a gente nunca assim, teve essa oportunidade de falar de um jeito tão gostoso, um testemunho edificante, uma coisa que Deus, uma vitória grande, em dose dupla, que Deus entregou na nossa mão. Então, é um momento também de agradecer a Deus e agradecer a você. A gente está aqui podendo contando toda a nossa história. Me sinto muito honrado mesmo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Manda um abraço para sua mãe. Você também. Tá bom? Vai lá visitar. Eu vou sim. Eu preciso ir lá fazer uma visita. Os 90 anos estão chegando. Se Deus quiser. Obrigado, viu, gente? E eu quero agradecer a você de casa aí que ficou conosco até agora. Se o nosso conteúdo foi relevante para você, que você possa compartilhar no seu grupo da família, para as pessoas aí, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo Metamorfose.